Olá pessoal, tudo bem? Estamos aí com mais uma aula de História. O tema de hoje é Regências, a unidade ameaçada. E toda essa trajetória histórica, nós sabemos que o problema veio desde quando a vinda da família real para o Brasil. E é claro que veio se aprofundar cada vez mais quando Dom João teve que se afastar do trono, indo para Portugal novamente e deixando o seu filho no comando. E é claro que esses problemas vieram se agravar cada vez mais com essa transição de poder, né? E é claro que aqui a gente vai ter a oportunidade de conhecer os conflitos armados nas regiões, inclusive no Nordeste, né? Nós tivemos aí vários conflitos por conta das pressões do período regencial, que é o qual que vem representar aqui essa nossa discussão, né? Então, aqui eu convido você para participar um pouquinho mais um processo dessa nossa história aqui do Brasil, tá bom? Vamos lá? Para iniciarmos essa nossa aula, vamos pegar aqui o processo da abdicação de Dom Pedro I. E vale ressaltar que este assunto a gente já havia discutido antes, mas aqui a gente vai pegar essa parte aqui para, além de reforçar, também para continuarmos aquilo que de fato vem ser o nosso tema da aula de hoje, que é o chamado período regencial. Bom, então, o que de fato vem ser a abdicação de Dom Pedro I? A abdicação de Dom Pedro I, gente, aconteceu no ano de 1831 por conta da pressão política que vinha sofrendo tanto por parte da elite como dos populares, e diante dessas condições políticas que estava enfrentando, preferiu abdicar o trono português, deixando para o seu filho Pedro de Alcântara, mas vale ressaltar que o mesmo não poderia assumir o trono porque se encontrava com idade inferior para assumir. Neste caso, como diz a própria Constituição, tanto portuguesa como naquele tempo brasileira, ele não poderia assumir o trono por conta da idade inferior. Então, a partir desse processo histórico que passa a ter a regência. O período posterior à abdicação de Dom Pedro I é chamado de regência porque nele o país foi regido por figuras políticas em nome do imperador, até que ele chegasse à sua maioridade para assumir o trono, e ao qual fizeram campanhas, traçaram alguma medida política para que ele antecipasse a assumir ao trono brasileiro. Regência de Trina Permanente, que aconteceu no ano de 1831 a 1835, que aconteceu logo após a regência provisória, que foi justamente aquela transição de saída do Dom Pedro I para o Dom Pedro II. Foram os cuidados com muita cautela aí, para justamente não sofrer tanto impacto negativo no Império. E isso aconteceu em junho de 1831. Então teve início, a partir daí, foi a regência de Trina Permanente. Qual era o objetivo desta regência de Trina Permanente? Era justamente tentar equilibrar a política do Brasil naquele tempo, porque estava sofrendo impactos negativos por conta da escolha de Dom Pedro II para assumir o trono. Como ele era de menor, como era uma criança, não poderia assumir o trono, então a todo custo as oposições querendo assumir o poder. E como o Império tinham fortes aliados, foram tentar a todo custo a não permitir a estas condições políticas. Portanto, criam aí uma Assembleia Geral formada por deputados e senadores com um propósito de troca de poder que vai durar 4 anos, e ela governou o país até o ano de 1835. Então, a regência de Trina foi composta pelos seguintes regentes eleitos: o brigadista Francisco Lima e Silva, João Braulio Muniz do Norte e José da Costa Carvalho do Sul. Estas escolhas destas pessoas ilustres, tanto do Norte como do Sul, foi justamente tentar equilibrar as condições políticas aos quais estavam muito frágeis nessas regiões. E, diga-se de passagem, que estavam causando negativamente impacto profundo no poder do imperador. Então foi aí que foram criar a regência de Trina Permanente. No ano de 1834, procurando atenuar disputas políticas entre os exaltados e moderados,
foi elaborado um ato adicional. Qual era o objetivo do ato adicional? Que era praticamente estabelecia algumas alterações na Constituição de 1824. Qual era o objetivo deste ato adicional? Era justamente descentralizar o poder do imperador. Então, as emendas da Constituição de 1824 era justamente fazer isso. A substituição da regência de trina pela una, a criação das assembleias legislativas provinciais, substituindo, portanto, os conselhos provinciais e garantindo uma maior descentralização administrativa, isto é, do imperador, a extinção do Conselho de Estado, que assessorava o imperador no exercício do poder moderador, ao qual este poder moderador, como já havíamos discutido antes, ele era intocável, digamos assim, perante a lei constituinte, né? A criação do município neutro, que seria, no caso, Rio de Janeiro, sendo sede da administração central. Então, este ato adicional era justamente isso, tentar descentralizar o poder do imperador. Exercida no ano de 1835 a 1837, foi a primeira das duas regências unas que ocorreram no Brasil, que ocorreram num período regencial, que, por sinal, foi responsável aí pelas disputas no norte e no sul, terminando aí, portanto, na Cabanagem, no Pará, e a Farroupilhas, no Rio Grande do Sul. Como a sua incapacidade, a sua incoerência, não tendo mais os seus aliados, perdendo, portanto, aí a ordem e sem apoio da Assembleia para governar, então decidiu renunciar 2 anos depois o seu governo. A regência una de Araújo Lima representou a volta dos conservadores ao poder e uma maior centralização do poder político no Império do Brasil. Representou a subida ao poder dos regressistas depois da incapacidade de Diogo Feijó em controlar as rebeliões provinciais. No ano de 1840, decretou a lei interpretativa do ato adicional, que foi justamente uma nova reforma na Constituição, que modificou o ato adicional do ano de 1824. E ao qual estava vigente. Essa lei buscava a centralização como forma de enfrentar os levantes provinciais que ameaçavam a ordem estabelecida, limitando, portanto, o poder das assembleias legislativas provinciais, acabando também com a autonomia provincial, isto é, com a liberdade das províncias elegerem seus governantes. Então, sendo dessa maneira, de uma forma bem conservadora, vai, portanto, existir aí a política una de Araújo Lima. As revoltas no período regencial vai acontecer com o agravamento da situação econômica, política e social enfrentada na época, onde as camadas populares, querendo participar das políticas internas com mais intensidade, provocando assim, insatisfeitos com as políticas implantadas pelo Império, gerou, portanto, revoltas com as camadas populares, mas foram revidados com duras medidas implantadas pelo Império. Com o auxílio deste mapa, vamos compreender o que de fato aconteceu com a revolta da Cabanagem, né? Então, no início do período regencial, a situação da população pobre no Grão-Pará era péssima. Mestiços e índios viviam na miséria total, sem trabalho e sem condições adequadas da vida humana. Os cabanos sofriam às margens dos rios. Esta situação provocou um sentimento de abandono com relação ao governo central e, ao mesmo tempo, muita revolta por conta das restrições do governo não a dar assistência a estas pessoas sofridas. Então, a cabanagem explodiu no Pará, região frouxamente ligada ao Rio de Janeiro, por isso que nós estamos vendo essa setazinha aí ligada ao Rio de Janeiro. Com o auxílio deste mapa, vamos entender um pouco mais o que aconteceu na revolta da cabanagem no ano de 1835, no Grão-Pará. Então, no início do período regencial, a situação da população pobre no Grão-Pará era de péssimas condições. Mestiços e índios viviam na miséria total,
sem trabalho e sem condições adequadas à vida humana, os cabanos sofriam nas margens dos rios. Esta situação provocou um sentimento de abandono com relação ao governo central e, ao mesmo tempo, muita revolta por conta do desinteresse do governo de dar assistência a estas pessoas que viviam nessas péssimas condições. Então, portanto, a cabanagem explodiu no Pará, uma região frouxamente ligada ao Rio de Janeiro. A estrutura social não tinha aí a sua estabilidade, nem havia uma classe de proprietários rurais. Foi a partir daí desse conformismo que gerou a revolta da cabanagem. A Guerra dos Farrapos, que aconteceu no ano de 1835 a 1845 no Rio Grande do Sul, a mais elitista e longa de todas as revoltas. Os principais líderes estanceiros, Bento Gonçalves, o maior líder, Davi Canabarro e Giuseppe Garibaldi. As causas deste conflito foi justamente o altíssimo imposto sobre o charque gaúcho e baixo imposto de implantação sobre o charque platino, a nomeação do presidente governador pelo Rio de Janeiro, contrário aos interesses gaúchos. Então aqui foi uma das medidas que aconteceu a revolta na Guerra dos Farrapos. A Revolta dos Malés foi um movimento que ocorreu na cidade de Salvador, província da Bahia, entre os dias 25 e 27 de janeiro de 1835. Os principais personagens desta revolta foram os negros islâmicos. Apesar de livres, mas sofriam muita discriminação por serem negros e seguidores do islamismo. Muito insatisfeito com a escravidão africana, a imposição do catolicismo e com o preconceito contra os negros, portanto tinham como objetivo principal a libertação dos escravos, queriam também acabar com o catolicismo e a implantação de uma república islâmica. Então foram essa aqui uma das causas que aconteceu na Revolta dos Malés. Sabinada foi uma revolta feita por militares integrantes da classe média e rica da Bahia. A revolta se estendeu entre os anos de 1837 a 1838. Eram contrários às imposições políticas e administrativas impostas pelo governo regencial. Estavam profundamente insatisfeitos com as nomeações de autoridades para o governo da Bahia, realizadas pelo governo regencial. Queriam, portanto, mais autonomia política e defendiam a instituição do federalismo republicano, um sistema que daria mais autonomia política e administrativa às províncias. Então, portanto, aqui o que veio gerar a revolta da Sabinada foi isso, a insatisfação dos nativos da sociedade da época contra as medidas implantadas pelo Império, que acabou aqui ceifando a vida desses líderes por conta de não aderir à política regencial. Bom, gente, para finalizarmos a nossa aula de hoje, nós estamos trazendo aí o balaiado, né, que aconteceu no Maranhão, no ano de 1838 a 1841. Os principais líderes desse movimento foram Manuel dos Anjos Ferreira, o Balaio, Raimundo Gomes, o Cara Preta, e Negro Cosmo Bento. Então estes foram aqui os principais líderes deste movimento. As principais causas deste movimento, gente, foram justamente as duras medidas implantadas pela regência, que foi justamente o que causou o grande empobrecimento da população, né? E a concorrência desleal com o algodão dos Estados Unidos, como também a questão do privilégio dos latifundiários e comerciantes portugueses. Isso foi aumentando cada vez mais a insatisfação da população maranhense. Outro ponto também que que alavancou a esta revolta foi justamente as vinganças pessoais sem projeto político algum, né? E a desunião entre os participantes, justamente pela questão das manipulações traídas pelos líderes locais, os bentivis, como eram conhecidos. E é claro que foram reprimidos por Luiz Alves de Lima e Silva, futuro Duque de Caxias. Então, meus queridos, aqui o que eu queria trazer para vocês sobre esse período regencial foi justamente isso. As políticas implantadas para manter a proteção do Império, né,
E também aqui o que eu queria trazer sobre essas consequências, as revoltas, a insatisfação da população em relação às políticas implantadas. Então espero que aqui tenha ficado claro para vocês o que de fato veio ser esse período regencial, tá certo? Então forte abraço e até mais.